Então, a gente tem aqui a 10ª posição. Homem morre ao bater Fiat Strada com carreta na BR-407. Esse fato aconteceu na região de Senhor do Bonfim, semana passada. Segundo informações, um homem saiu de Senhor do Bonfim, sentido Filadélfia, e colidiu de frente com uma carreta. O carro ficou estraçalhado, lamentavelmente, e informações depois, foram passadas que o mesmo teria assassinado a esposa e supostamente cometido um suicídio jogando o carro contra uma carreta. Essa informação foi lá do blog do Neto Maravilha, lá da região de Senhor do Bonfim. Top 9. Covid-19, Coité tem número recorde de casos confirmados em um só dia. Conceição do Coité vinha tendo, dentro desse período de pandemia, números não tão altos nos seus boletins em relação a novos infectados. Só que no meio de semana deu um salto, o que vinha ocorrendo 2, 3 casos, teve de uma só vez 10 casos. Naquela ocasião tinha 21, depois no dia seguinte 7 e depois 11 casos. Então foi até um salto em 3 dias para 49 casos. Realmente um pouco preocupante nesse sentido, porque teve um avanço em 3 dias, coisas que não tinha acontecido desde o início da pandemia. Em apenas 3 dias superou tudo isso. Vale lembrar que teve também casos de cura, de recuperação, importante para a Conceição do Coité, cerca de 4 casos. A 8ª matéria mais popular foi o caso do motociclista lá na região de Capim Grosso, na BA-130, entre Capim Grosso e São José de Jacuí. Uma colisão frontal entre uma motocicleta e um veículo Fiat Strada resultou na morte de um cidadão, que acabou morrendo na hora após essa colisão. O top 7, a matéria mais lida, a 7ª mais lida nesta semana, foi lá de Várzea Nova, lá na região de Jacobina, perto de Morro do Chapéu. Olha que coisa. Quem sabe que é Várzea Nova, sabe que o forte de lá, o seu mercado maior lá é o sisal, aqui com a nossa região, Várzea Nova. E lá a Câmara de Vereadores, a oposição, tentou colocar uma emenda para beneficiar os trabalhadores de sisal. Houve um empate de 4-4 na Câmara e o presidente da Câmara foi desempatado, mas ele decepcionou a classe de trabalhadores rurais, trabalhadores do ramo de sisal, e votou contra o projeto, o que causou muita indignação na população, sobretudo aqueles que sobrevivem do sisal. A 6ª matéria mais lida da semana foi o caso do dono de uma panificadora lá na cidade de Serrinha. Uma praça bastante conhecida e bastante movimentada, que é a praça da da Catedral de Santana, conhecido como Praça da Igreja Velha em Serrinha. Um susto tremendo quando populares que ali se encontravam viam uma explosão, uma panificadora. E depois o proprietário, o Tadeu, inclusive ex-prefeito de Cangueal, ele acabou ferido. Depois ele gravou um vídeo dizendo de que ele estaria manuseando um liquidificador industrial e o aparelho explodiu, pegando fogo em 2 caixas, e aí logo o fumaceiro tomou conta e chamou muita atenção porque a fumaça se espalhou na frente do estabelecimento comercial lá na cidade de Serrinha. O Tadeu gravou um vídeo, tranquilizou as pessoas e mostrou-se bastante ferido em alguns pontos do corpo, rosto, barriga, peito e a fratura na mão. Ele dizia que o pior parece que tinha ocorrido, que a mão estaria fraturada. Então, a 5ª mais lida
A quinta matéria mais destacada na semana foi o primeiro dia após a flexibilização do comércio em Conceição do Coité. Teve um movimento intenso, né, na segunda-feira agora, já que o prefeito assinou o decreto para a reabertura do comércio. E o que já era de se esperar, teve uma segunda-feira intensa. Pagamento de auxílio emergencial, as portas abertas do comércio, né, de produtos não essenciais, né, porque já vinha alguns dias fechado e havia uma cobrança por parte do comércio para abertura, e com a questão da abertura do pessoal também que buscava o auxílio nas casas lotéricas e Caixa Econômica, acabou movimentando bastante a segunda-feira, uma coisa que chega a preocupar. Mas ao mesmo tempo a gente entende que as pessoas precisam também, né, correr atrás do seu sustento, né, do ganha-pão, de buscar realmente o seu auxílio, já que muita gente desempregada, muita gente sem receber nenhum benefício. Então, lamentavelmente, não era a forma correta que deveria ocorrer a movimentação, mas é o único meio que as pessoas estão tendo. Bom que estão todos usando máscara, né? O mercado geral, se não tiver com máscara, não entra no comércio de Coité. Então isso, pelo menos, dá uma segurança maior a cada um. A quarta matéria mais lida vem de Senhor do Bonfim. A história do empresário da festa Venha Tomar no Fusca, né? Ele morreu após sofrer queda de cavalo. O mesmo estava cavalgando em uma propriedade rural na cidade de Andorinha. Ele caiu do cavalo, foi levado para o hospital na região do Vale do São Francisco, mas não resistiu. O Sérgio Miranda, além de empresário do ramo musical de eventos, ele também era serventuário da Justiça e lotado no Fórum de Senhor do Bonfim. O Sérgio realmente, nesse meio aí, deixou uma lacuna grande, tanto pelo lado empresarial de eventos, como também no setor de justiça lá da região de Senhor do Bonfim. A terceira matéria mais lida, referente a um trágico acidente que ocorreu na BR-116 Norte, entre os municípios de Teofilândia e Araci, deixando um casal morto no local e outras 2 pessoas feridas. O casal residente na cidade de Araci. A mulher, bastante conhecida naquele município, pelo fato de ter sido uma professora, vice-diretora, também diretora de escola. Então realmente comoveu bastante o município de Araci com essa tragédia. Eles estavam numa caminhonete e colidiu em uma carreta e lamentavelmente os 2 morreram na hora. A segunda matéria mais lida da semana traz assunto relacionado ao comércio também em Conceição do Coité. Então, nesse período de pandemia, o assunto realmente tem ganhado a mídia no mundo inteiro, né? A imprensa do mundo inteiro noticia a questão da Covid. Então, muitas coisas em consequência da doença tem sido o principal foco das manchetes no mundo inteiro. E Coité não podia ser diferente. Então, a gente falou há pouco da questão do primeiro dia após a flexibilização. A gente trouxe também a segunda mais lida, que foi que, devido às restrições do comércio, igreja e feira livre foram abertas a partir de segunda-feira, né? Então, a gente estava dando essa notícia, quer dizer, do que seria o resultado daquela outra matéria que a gente disse que aglomerou bastante. Mas essa matéria que a gente deu o anúncio de que o comércio seria aberto, ela foi muito mais lida do que quando o comércio foi aberto. Então, a gente vê que, com devidas restrições, comércios de igreja e feira livres serão reabertos a partir de segunda-feira. Então, essa matéria foi a segunda mais lida. E aí, quando abriu, que a gente também fez uma reportagem, ela está mais acima, né? Mas ela não foi tão
acessada quanto essa que estava avisando, né, de que havia essa flexibilização, tá bom? E o primeiro lugar, a matéria mais lida da semana, lamentavelmente tem envolvimento, o caso tem a ver também com a Covid-19. É o caso de um valentense que morreu de Covid-19, pessoa bastante conhecida, né? É o Gleirton. Gleirton de Ela é Diva, como era conhecido lá na cidade de Valete. Ele morreu no Hospital Putumai, em Salvador, onde estava internado. O Gleirton foi o terceiro caso de morte por essa doença causada pelo novo coronavírus. Então, o território do Cisal, composto por 20 municípios, tem, lamentavelmente, Valete como o município onde mais teve mortes até esse momento. 3 pessoas já morreram. Vale lembrar que um dos casos é um caminhoneiro de São Paulo, que ele apresentou sintomas quando passava na cidade de Valete. Então, todo o exame foi coletado aqui e ficou sendo como morte em Valete, embora o paciente seja de São Paulo. Então, está sendo contabilizado o caso do caminhoneiro de Valete como paciente de Valete, como caso de Valete, que tem 3 registros de óbitos desde o início da pandemia. Então, gente, a gente está encerrando nossa participação hoje e dizendo a todos vocês que vamos continuar sempre apresentando esse quadro aqui. Top 10 da semana, Kalila Notícias na TV Kalila. Então você vai ficar, além de você acompanhar o Kalila, a gente vai fazer um resumo, como fizemos hoje, de contar para você cada situação, cada matéria que você leu durante a semana no Kalila Notícias, aqui no TV Kalila. Portanto, quero agradecer a participação de todos, né, que nos acompanhou, dizer que toda semana você vai ter esse quadro aqui do Top 10 da semana no Kalila, aqui no TV Kalila. Então aproveita, se inscreva, né, no nosso canal, toca o sininho, dá um like, né, acompanha a gente sempre aqui, que você vai ficar muito bem informado.